Então vamos lá, gente. Como eu vinha falando para vocês, então, os nossos tecidos inflamam. E quando é que eles inflamam? Quando é que as células do nosso tecido inflamam? Quando o tecido sofre alguma lesão. Então é preciso que haja uma lesão. Essa lesão pode ter múltiplas origens. Pode ser um impacto mecânico, pode ser até mesmo um ataque autoimune. Pode ser uma infecção, né, provocada por algum patógeno. Enfim, a lesão se estabelece no tecido e esse tecido lesado precisa se reparar. Para ele se reparar, ele gera um processo inflamatório. Até aí tudo bem. Processo inflamatório voltado para a reparação do tecido e que ele é autolimitante, ele vai desaparecer com o tempo. Vocês notam que a grande maioria dos processos inflamatórios no corpo de vocês, eles surgem, reparam a região lesada e desaparecem sozinhos. Esse é o curso normal de uma inflamação, ela deve ser autolimitante. A questão é que algumas inflamações não são autolimitantes. Elas acabam se perpetuando no tempo, elas acabam se prolongando. Essas inflamações que ocorrem por períodos prolongados, a gente chama de inflamação crônica. E é essa inflamação que é um problema. É ela que eu preciso parar, porque senão ela pode gerar um processo lesivo no tecido. Ela mesma vai danificar o tecido. Então, ok? Eu tenho que tomar anti-inflamatório para uma espinha, para uma acne? Não. Uma acne é um processo inflamatório autolimitante. Ela surge, inflama bastante, fica ali, né, com todos os sinais de inflamação, vermelha, quente, dolorida, né, com pus. E, de repente, se você não mexer, ou mesmo se você chegar a mexer na espinha, né, espremê-la, você vai ver que com o tempo aquela inflamação regride, um processo de reparação acontece e o local onde existia aquela espinha enorme nem tem sinais dela mais. Por quê? Porque o processo inflamatório aconteceu, foi autolimitante e levou ao reparo daquela região inflamada. Ela reparou, acabou, você nem tem sinais de que aquele local inflamou. Então, essas inflamações, elas acontecem, são autolimitantes e desaparecem. A questão é que muitas vezes, como eu disse, elas não serão autolimitantes. Elas vão se perpetuar no tempo. Aí eu digo que essa inflamação se tornou crônica. E uma inflamação crônica é patológica, porque ela vai danificar ainda mais o meu tecido, ela vai gerar fibrose, ela pode danificar a estrutura do meu tecido. Nesses casos, nessa inflamação crônica, eu preciso interferir farmacologicamente. Com quais medicamentos? Com os anti-inflamatórios não esteroidais e com os esteroidais. Nós vamos começar conhecendo os não esteroidais. Mas antes de falar deles, eu vou falar sobre o que é um processo inflamatório. Vou fazer uma revisão do que a gente já viu em patologia. Então vamos lá. No processo inflamatório, gente, o que vai acontecer? Uma lesão ou o próprio estímulo de citocinas inflamatórias. E quem é que libera essas citocinas inflamatórias em um tecido inflamado? Duas células de defesa que residem no tecido. Então, o mastócito e o macrófago. Essas células, diferentes das outras células imunes, que ficam no sistema circulatório ou em órgãos linfóides, o mastócito e o macrófago, eles estão espalhados pelos tecidos. Então, tem mastócito e macrófago na sua pele, tem mastócito e macrófago na mucosa do seu pulmão, da sua boca. Essas células, elas estão espalhadas pelos tecidos, macrófago e mastócito. E quando estimulados por um processo lesivo, eles começam a liberar citocinas inflamatórias. O mastócito tem um papel muito importante na inflamação aguda, porque ele libera essas substâncias aqui, ó. Histamina, bradicinina e PAF. O que elas têm em comum? Elas todas são vasodilatadoras. Então, vocês reparam que um tecido que inflama, ele logo incha, fica vermelho e quente. Por que ele inchou, ficou vermelho e quente? Porque aumentou a quantidade de sangue circulando naquele tecido. Então, a vasodilatação, inicialmente induzida por histamina, bradicinina e pelo PAF, todos eles liberados pelo mastócito, essas substâncias vasodilatadoras é que iniciam a inflamação. Então, o mastócito, ele é o grande ator da inflamação aguda.
que a inflamação aguda é a imediata, que acontece logo após a lesão. Mas nós não vamos usar inflamatórios não esteroidais para inflamação aguda. Nós vamos usar as inflamações esteroidais para inflamação crônica. E na inflamação crônica, quem está provocando ela não é mais a histamina, a bradicimina e o PAF. Tem outras substâncias responsáveis. Eu quero que vocês separem na cabeça de vocês a inflamação imediata, é aquela que acontece logo que a lesão acontece. Essa inflamação a gente vai chamar de aguda. E a inflamação crônica, que é aquela que se prolonga no tempo. Quem é que provoca a inflamação aguda, gente? Especialmente é o mastócito. Ele é o grande responsável, porque ele libera histamina, bradicimina e PAF. E essas três substâncias são poderosas vasodilatadoras. Então, elas enchem o tecido de sangue, ele fica inchado, quente, vermelho, que são características de um tecido que está com uma irrigação sanguínea muito abundante. Por que o tecido inflamado precisa de muito sangue? Ele precisa de muito sangue porque ele vai precisar de células de defesa e ele vai precisar de muitos nutrientes para ele se restaurar. Ele não sofreu lesão, então ele tem que se reparar. Então aquela região lesada fica repleta de sangue. Com qual objetivo? Trazer um aporte maior de nutrientes e de células de defesa. O que as células de defesa vão fazer ali? Elas vão limpar o tecido morto, o tecido que foi lesado e morreu, as células que morreram, elas vão ser fagocitadas. Essas células de defesa vão liberar fatores de crescimento para estimular as células que ficaram vivas a se multiplicar. Então, o processo inflamatório, ele precisa de células de defesa e elas vêm pelo sistema circulatório. Caso essa lesão tenha se contaminado, né, tenha micro-organismos patogênicos, eu vou precisar de células de defesa para atacar esses micro-organismos. Então, quando você pergunta, mas por que o tecido inflamado vasodilata? Por que aumenta o fluxo sanguíneo? Por todos esses motivos. Porque ele precisa de mais células de defesa, esse tecido, e elas vão vir pela corrente sanguínea, e ele precisa de mais nutrientes. Afinal de contas, é um tecido que tem que se reconstruir. E a reconstrução de um tecido demanda muita energia. Então, ele precisa de um maior volume de sangue. Inicialmente, quem promove esse maior volume de sangue do tecido lesado são histamina, bradicimina e PAF, produzidas pelo mastócito. Mas com o passar do tempo, as células do tecido inflamado ativam essa enzima aqui, ó, uma enzima muito importante no processo inflamatório crônico, prolongado. Como é que se chama essa enzima? Fosfolipase A2. Eu quero que vocês me digam se ela é uma enzima. O que as enzimas fazem? Sempre pergunto isso, para ver se todo mundo lembra. O que as enzimas fazem, gente? Catalisam as reações. Ela catalisa uma reação química dentro da célula. Então, basicamente, ela pega uma substância e coloca e transforma em outra. Ela ajuda na em transformações químicas dentro da célula. Então, presta atenção no que eu estou falando para vocês. Na inflamação que se prolonga no tempo, as citocinas inflamatórias e o próprio processo lesivo vão ativar essa enzima aqui, ó, a fosfolipase A2. O que essa enzima faz? Olha o que o nome dela diz, gente. Ase é de enzima. Fosfolipase, de fosfolipídio, ou seja, é uma enzima que ataca fosfolipídios. Onde eu tenho fosfolipídios na célula, pessoal? Na membrana celular. Na membrana celular, não é? A membrana é rica em fosfolipídios, ela tem uma bicamada de fosfolipídios. Eu representei aqui uma membrana para vocês de uma célula num tecido inflamado. Quando a fosfolipase se ativa, gente, ela ataca os lipídios da membrana, quebra esses lipídios e produz essa substância aqui, ó, ácido araquidônico. Então, quando a fosfolipase A2 é ativada, ela ataca a membrana e produz ácido araquidônico. Quando o ácido araquidônico é produzido, ele passa a ser disputado por duas enzimas inflamatórias. A lipoxigenase, que eu vou falar dela depois, e a ciclooxigenase. A lipoxigenase a gente chama de LOX. E a ciclooxigenase 2 a gente chama de COX-2. A COX-2, gente, é uma enzima pró-inflamatória. Por quê? Ela vai pegar o ácido araquidônico, ela não é uma enzima também, então ela também vai produzir substâncias. O que a COX-2 faz?
ela vai pegar o ácido araquidônico que a fosfolipase A2 acabou de produzir, e a COX pega esse ácido araquidônico e transforma ele em prostaglandinas e prostaciclinas. A principal prostaglandina produzida é a E2, e a principal prostaciclina produzida é a I2. Por que essas substâncias são pró-inflamatórias, gente? Porque à medida que elas vão sendo produzidas pelas células no tecido inflamado, essas substâncias promovem vasodilatação, aumentam a sensibilidade do tecido à dor e geram febre. Por isso, à medida que essas substâncias vão sendo produzidas, a gente pode desenvolver febre, ficar com aquele tecido inflamado hiperalgésico, ou seja, gerando uma sensação de dor mais sensível à dor, né, provocando dor ao menor contato, e ele vai permanecer vasodilatado. Isso vai fazer com que o meu tecido fique cronicamente inflamado. Reparem, eu tinha substâncias provocando, não sei se todos vocês fizeram patologia comigo, mas eu dou muito destaque à inflamação na patologia, porque ela é muito importante para mim depois na farmacologia. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: quando eu falo inflamação, quando a palavra inflamação vem na cabeça de vocês, ela já até rima com vasodilatação. Tá, gente? O processo inflamatório, ele só se mantém enquanto os tecidos enquanto os vasos sanguíneos do tecido inflamado estão vasodilatados. Se eu interromper a vasodilatação num tecido inflamado, a inflamação acaba. Se eu promover vasoconstrição, né? Se eu reverter a vasodilatação num tecido inflamado, eu finalizo a inflamação. A vasodilatação é uma condição essencial para que ocorra a inflamação. Você olha as feridas nos pés de um diabético, aquelas feridas abertas, horríveis, se você falar assim, você já olha, bate o olho e você vê que tem algo errado. Você fala, ai, mas essa ferida, ela não está vermelha, ela não está quente, ela não está dolorida, ela está fria, ela está escura, e ela não dói. Por quê? Porque o diabético, ele tem uma dificuldade de vasodilatar. Como ele não vasodilata no local lesado, no local lesionado, ele não consegue inflamar os tecidos dele. Por isso que o diabético fica com aquela ferida aberta, que não fecha. Porque já que ele não consegue inflamar, ele não consegue promover reparo. Lembra que a inflamação é para promover reparo? O diabético fica com aquela ferida aberta por muito tempo. Então vamos lá. Quando eu sofro uma lesão no meu tecido, ele inflama. Qual o objetivo da inflamação, gente? Por que os meus tecidos inflamam quando são danificados, quando sofrem lesão? Reparo. Reparo, né? Eles entram em processo inflamatório para sofrerem reparo, ou para cicatrizarem, ou para regenerarem. Ok. Inicialmente, gente, quer dizer, ao longo de todo o período inflamatório, o que mantém o tecido inflamado é o fato de que os vasos sanguíneos daquele tecido inflamado estão dilatados. Então, vasodilatação está no centro da inflamação. Só que eu tenho inflamação numa fase aguda e tenho inflamação numa fase crônica. Quem é minha fase aguda? Minha fase aguda é uma fase em que é inicial, logo após a lesão. Qual que é a fase crônica? Ela vai acontecer ao longo de dias, semanas, meses. Vocês acham que eu posso ter uma inflamação ao longo de anos, gente? Vocês acham que é muito? Quando eu falo inflamação crônica, vocês acham que vai até quanto tempo? Uma inflamação? São dias, são meses, ou podem chegar a anos? O processo inflamatório pode durar anos, tá? Então, tanto na fase aguda quanto na fase crônica, eu vou precisar de vasodilatação. Então, tem que lembrar que a inflamação não acontece sem o processo de vasodilatação. Quem vasodilata na fase inicial da inflamação? Eu falei
para vocês aqui, ó. São substâncias liberadas especialmente pelo mastócito. As grandes substâncias vasodilatadoras na fase inicial da inflamação são histamina, bradicilina e o PAF, que são substâncias liberadas pelo mastócito. Quando o processo inflamatório se torna crônico, ou seja, ele pode alcançar até mesmo anos naquele tecido inflamado, o que vai danificar o tecido, aí as grandes substâncias vasodilatadoras não são mais histamina, bradicilina e PAF. Quem vai vasodilatar a longo prazo é PGE2 e PGI2, tá? Prostaglandinas e prostaciclinas. À medida que as células do nosso tecido vão produzindo prostaglandinas e prostaciclinas, o tecido se mantém vasodilatado ao longo dos dias, semanas, meses, anos. Aquele tecido fica cada vez mais sensível à dor, e dependendo do volume de produção dessas substâncias, eu posso ter febre. Ou, especialmente, se eu estiver produzindo essas substâncias no meu hipotálamo. Tá? A produção de PGE e PGI2 no hipotálamo vai levar ao aumento da temperatura corporal, então vai gerar febre. Nesse caso, eu tive instaurado um processo de inflamação crônica. Tá? Quem foi que produziu PGE e PGI2, gente? Como é que essa substância começou a aparecer na célula? Hein, gente? Como que essa substância começou a aparecer na célula? PGE e PGI2. Com a formação do ácido araquidônico? Primeiro eu preciso de ácido araquidônico, né? Porque a prostaglandina e a prostaciclina são produzidas a partir do ácido araquidônico. E quem é que converteu ácido araquidônico em prostaglandinas e prostaciclinas? A enzima... A fosfolipase. Não. A enzima ciclooxigenase 2. COX-2. Foi ela que converteu o ácido araquidônico em prostaglandinas e em prostaciclinas. E o ácido araquidônico, como é que ele surgiu na célula ao longo do tempo, depois da lesão? O que fez surgir ácido araquidônico no citoplasma da célula? Agora é fosfolipase. Agora sim. A fosfolipase A2, que ela foi ativada pelas citocinas. Fosfolipase A2? Isso, ela mesma. Ela foi ativada pelas citocinas inflamatórias e pela lesão. Então ela começa a converter fosfolipídios em ácido araquidônico. Reparem que o ácido araquidônico ainda vai ser transformado em tramboxano pela COX-2, além de prostaglandina e prostaciclina, ela produz tramboxanos. Nós vamos voltar a eles daqui a pouco. Por enquanto, só guardem que o tramboxano, quando é produzido, ele promove agregação plaquetária, tá? Então, ele promove coagulação. E a lipoxigenase, a outra enzima... Oi? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, né? A lipoxigenase, que é a outra enzima inflamatória presente na célula, ela também usa ácido araquidônico. Olha que interessante. Eu tenho duas enzimas inflamatórias competindo pelo ácido araquidônico que a fosfolipase A2 gera. Então, a fosfolipase A2 gera o ácido araquidônico. A COX-2 usa ele para produzir prostaglandinas, prostaciclinas e tramboxanos. E com isso ela gera inflamação crônica e agregação plaquetária, coagulação sanguínea. Já a LOX, ela também vai usar o ácido araquidônico, ela disputa ele com a COX, para que ela produza outro grupo de substâncias inflamatórias, os leucotrienos. Os leucotrienos têm uma importância menor na inflamação dos tecidos. Só tem um tecido onde os leucotrienos são muito importantes no processo inflamatório, nos pulmões. Porque os leucotrienos provocam isso aqui, ó, broncoconstrição e aumento de perfusão. Então, o que o leucotrieno faz no pulmão? Ele reduz o calibre dos nossos brônquios e ainda enche os nossos brônquios de secreção. Ou seja, o ar passa, gente, se os brônquios reduzem de calibre e ainda enchem de secreção? Não, né? Não.
Então, por isso que leucotrienos, eles não são tão importantes no processo inflamatório de outros tecidos, porque os demais tecidos não conduzem ar por dentro de tubos. O único tecido que conduz ar por dentro de tubulações, são os brônquios e os bronquíolos, são os pulmões. Por isso que produzir leucotrienos nos pulmões é perigoso, porque fecha as vias aéreas. É exatamente isso aqui que acontece com o asmático, tá? O pulmão da criança asmática inflama, produz ácido araquidônico nas células pulmonares, aí a lipoxigenase pega o ácido araquidônico, transforma em leucotrienos, e esses leucotrienos são responsáveis pela broncoconstrição e pelo aumento da expectoração no pulmão do asmático. E aí as vias aéreas dele se fecham. E ele tem aqueles sintomas de buscar o ar, mas não conseguir respirar, né? Ele fica sufocando, ele começa até a sibilar. Sibilar são os assovios que ele faz quando tenta puxar o ar com muita força e não consegue. Inclusive pode ser fatal, né? A asma, uma crise asmática aguda, grave, ela pode levar à morte por hipóxia, né? Por falta de oxigenação dos tecidos, especialmente do sistema nervoso central. Mas na inflamação da asma, nós possivelmente não vamos ter tempo de vê-la em detalhes, mas nós vamos ver o processo inflamatório que vale para todos os demais tecidos. E nos demais tecidos eu estou preocupado com a produção dessas duas criaturas aqui, ó, prostaglandinas e prostaciclinas. Por quê? Porque elas vão manter o meu estado vasodilatado, que a histamina, a bradicimina e o PAF começaram aguda. Elas, à medida que elas vão sendo produzidas, elas mantêm a vasodilatação, mantêm o tecido dolorido e mantêm a febre. Por isso que a minha inflamação pode durar anos. E esse processo inflamatório crônico é muito lesivo ao tecido. Ele provoca fibrose, ele reestrutura o tecido, a arquitetura do tecido muda completamente quando esse tecido entra num processo inflamatório crônico. Nesses casos, gente, se eu quero parar esse processo inflamatório, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, eu quero parar a produção de quem? Da fosfolipase. Não, da histamina e da bradicimina. Tá, eu posso parar no começo, produção de histamina e bradicimina, mas eu não consigo parar a produção de histamina e bradicimina, porque, como eu disse para vocês, o mastócito ele fica nos nossos tecidos. Então, tem um mastócito aí embaixo da sua pele. Se você pegar um martelo e agora dar uma martelada no seu braço, os mastócitos que estão embaixo dessa região que vai levar a martelada, eles já vão liberar histamina, bradicimina e PAF, imediatamente. Porque ele já tem essas substâncias produzidas dentro dele, ele fica guardando. Quando o tecido é agredido, ele libera. Então não tem como você impedir. Se o seu tecido sofreu lesão, seu mastócito libera histamina, bradicimina e PAF. Isso aqui você não consegue inibir. Eu quero saber como é que eu faço para parar essa inflamação crônica, gente, não aguda. A aguda eu não consigo impedir. O tecido sofre lesão, o mastócito libera essas substâncias e a vasodilatação aguda acontece. Eu quero saber a vasodilatação crônica. Se eu estou perguntando para vocês como impedi-la, você tem que pensar, o que a provoca? E o que a provoca é a substância tal e tal, eu tenho que parar a produção da substância tal e tal. Esse raciocínio que eu quero que vocês façam. Se a inflamação crônica do vaso dilatado por muito tempo, sensibilidade à dor, está sendo provocado por quais substâncias, gente, que está gerando esse estado aqui? Prostaglandinas e Pela PGE, prostaglandina, especialmente prostaglandina E2, e prostaciclina, especialmente prostaciclina I2, certo? São essas duas substâncias que estão gerando esse estado vasodilatado crônico. Se eu quiser parar a inflamação, já falei para vocês, para parar a inflamação, basta parar a vasodilatação. Pode falar. Pode falar, porque eu acho que você ia falar uma coisa certa, pelo que eu vi. Tem que parar o quê, gente? Não vai falar mais. Ó. PGE2. A
PGE2 e PGI2 estão provocando a vasodilatação, inflamação crônica. Então, se eu quero parar a inflamação e eu preciso parar, para parar a inflamação, eu preciso parar a vasodilatação, estou vendo vasodilatação PGE2, PGI2. Mas eu tenho que parar de produzi-las. Agora eu presto atenção nessa pergunta para não responder errado. Quem está produzindo PGE2 e PGI2? O ácido araquidônico. Não, Ah, não é o ácido araquidônico. Qual está produzindo? Presta atenção na pergunta, isso acontece muito nas provas. Eu pergunto uma coisa, vocês até sabem a resposta, mas vocês não interpretam bem a diferença. Quem está produzindo PGE2 e PGI2? A COX-2, a ciclooxigenase. A substância está sendo usada para dar origem a PGE2 e a PGI2. Qual substância está para dar origem a PGE e PGI2? Ou seja, qual é o substrato da COX-2? Qual a substância que COX-2 usa para gerar PGE e PGI2? Agora sim, a resposta é A ciclogenase ácido 2? araquidônico. A ciclogenase 2? O que tem ela? Pergunta. O que foi? Eu acho que você deve estar ouvindo com algum atraso, né? Por isso que você está. Eu não estou entendendo as suas respostas. Eu acho que você está ouvindo atrasado. Vamos lá. Prostaglandina E2 e prostaciclina E2 promovem vasodilatação e geram inflamação crônica. Se eu quiser parar a vasodilatação, que gera inflamação crônica, eu tenho que parar a produção dessas duas substâncias. Quem produz as duas? Ciclooxigenase. Ciclooxigenase 2. Qual a substância usada para produzir as duas? PGE e PGI2. Qual a substância usada? Ácido araquidônico. Aí se a pergunta for, quem produz o ácido araquidônico? Qual é a resposta? Quem produz o ácido Fosfolipase A2. fosfolipase A2. A partir de qual substância? O que a fosfolipase usa para gerar o ácido araquidônico? Fosfolipase. Fosfolipídios? Ela usa fosfolipídios da membrana. Vou mostrar isso agora num desenho, para ver se ajuda vocês a entender. Na apostila de vocês, na página 22, que é a página da... Vocês vão reparar que tem uma membrana plasmática, uma bicamada lipídica. Olha só quem está atacando a bicamada lipídica. Fosfolipase A2. Ela é uma enzima que quebra fosfolipídios da membrana. Ao fazer isso, gente, olha o que ela gera. Tem aqui a molécula prontinha para vocês. Ácido araquidônico. AA. Ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico essa molécula aqui, está vendo um grupo ácido carboxílico? Repararam que ela tem 20 carbonos, por isso que todos os derivados do ácido araquidônico se chamam eicosanoides, porque eico significa 20 carbonos. Então, os eicosanoides são ácidos de 20 carbonos derivados do ácido araquidônico. Essa aqui é a molécula do ácido araquidônico. Quem produziu ele? Fosfolipase A2. Ela quebrou lipídios de membrana e gerou ácido araquidônico. Quando o ácido araquidônico está gerado, a COX-2, ciclooxigenase, ela vai pegar o ácido araquidônico e gerar uma série de substâncias inflamatórias. Olha aqui, a PGI2, a nossa principal prostaciclina inflamatória. Olha aqui, a PGE2, a nossa principal prostaglandina inflamatória. Olha aqui o tramboxano, que produz coagulação sanguínea. Outras prostaglandinas e prostaciclinas também são geradas. Então, gente, se vocês repararem aqui, se vocês olharem na estrutura do ácido araquidônico, olha para a estrutura dele. Agora, olha para a estrutura do tramboxano, da PGE e da
PGI2. Vocês vão ver que são estruturas muito parecidas. Dá para ver que a PGE veio do ácido araquidônico. Eles são muito parecidos. Só que você vê algumas diferenças, algumas duplas ligações, umas ligações. Tá vendo que a PGE aqui, ela tem uma dupla com oxigênio, uma hidroxila aqui, outra aqui. O ácido araquidônico não tem nada disso, ó, de oxigênio e hidroxilas nessa região. Ele só tem o ácido carboxílico aqui na ponta. Então, o que a nossa célula, para se manter inflamada, faz? Ela ativa a fosfolipase, gera os ácidos araquidônicos, e aí as COX pegam os ácidos araquidônicos e transformam em prostaglandinas, prostaciclinas e tramboxanos. Agora, a pergunta de 1 milhão, né? Se eu quiser parar a inflamação, gente, quais seriam meus alvos farmacológicos no processo inflamatório? Tem 2 alvos farmacológicos aqui evidentes, óbvios. 2 moléculas dessa célula que eu preciso ligar um fármaco nelas e fazê-las parar de funcionar. E assim eu vou conseguir parar a inflamação. Quem são meus alvos farmacológicos no processo inflamatório crônico? Quem que eu tenho que parar? PGE2 e PGI2. Eu tenho que parar a produção de PGE2 e de PGI2. Como? Inibindo a COX-2. Perfeito. Inibindo a COX-2. Lembra que eu falei que sempre que eu mostrar uma fisiopatologia para vocês, vocês vão de cara pensar, gente, cadê a proteína dessa história? A enzima. Porque enzimas são alvos preferenciais de fármacos. Quem é a enzima que está gerando prostaglandina e prostaciclina? É a COX-2. Ela está usando o ácido araquidônico para produzir PGE e PGI. PGI e PGI estão promovendo vasodilatação e gerando inflamação crônica. Então, se eu quiser parar a produção de PGI e PGI, eu tenho que agir sobre quem? Eu tenho que agir sobre a ciclooxigenase 2. Então, ela é um alvo que deve ser inibido? Com certeza. Eu quero que vocês pensem aí um outro alvo que deve ser inibido no meu processo inflamatório. Então, ok. Ciclooxigenase está certo. Ela é uma das substâncias que eu devo inibir. Qual que é a outra? O tramboxano? Não. Pense em enzimas. É o seguinte. Se você parar ciclooxigenase A2, concorda que se ela estiver inibida, o ácido araquidônico não será convertido em prostaglandina, em prostaciclina e nem em tramboxano. Essas 3 substâncias param de ser produzidas, porque você inibiu quem aqui, ó? Você inibiu quem as produz. Você inibiu a enzima ciclooxigenase. Qual que é a outra coisa que você pode fazer? Só que daí, a lipoxigenase, por exemplo, vai continuar trabalhando? Vai, porque ela vai pegar o ácido araquidônico e vai continuar produzindo leucotrienos e gerando broncoconstrição lá nos pulmões. Só que eu não tenho inibidor de lipoxigenase. Ela poderia ser um segundo alvo para mim. Até tem, mas não é comercializado no Brasil. Qual seria uma outra forma, gente, de eu parar a cascata inflamatória inteira? Inibir a fosfolipase? Perfeito. Inibir a fosfolipase A2. Alguém consegue descrever para mim quais seriam as consequências de inibir a fosfolipase A2? Por que inibir essa enzima aqui teria consequências muito profundas sobre a inflamação? Por que o meu tecido desinflama se essa enzima for inibida? Vamos, vocês conseguem. Porque não vai ter a vasodilatação para a fase crônica. Por que não vai ter a vasodilatação? Vocês estão indo muito lá para frente. Faz o raciocínio todo. Pensa assim, fosfolipase A2 inibida. Qual que é a próxima coisa que não vai acontecer? E a próxima e a próxima. Vai em etapas. Não vai ter o ácido araquidônico, não vai ter a produção da COX-2. E ótimo, se vocês raciocinam assim, a coisa vai ficando mais lógica na cabeça de vocês. Ó, com fosfolipase A2 inibida,
eu não vou ter produção de ácido araquidônico. E aí, gente, eu posso ter COX-2 ativada na minha célula o quanto eu quiser, eu posso ter milhares de COX-2 ativas. Adianta ter COX-2 ativa, ter essa enzima ativa, se ela não tiver o reagente que ela precisa para produzir prostaglandinas e prostaciclinas? Então, se eu paro a produção de ácido araquidônico, a minha COX-2 vai ficar inutilizada, porque ela não vai ter material para produzir prostaglandina e prostaciclina. E quem é o material que ela usa para produzir prostaglandina e prostaciclina? O ácido araquidônico. Da mesma forma, a lipoxigenase não vai conseguir produzir leucotrienos, porque ela também usa ácido araquidônico. Então, gente, se eu paro a produção do ácido araquidônico, eu mato toda a casca inflamatória. Oi? Ah, tá. Eu acho que a aluna está ouvindo atrasado, né? Eu paro toda a produção de ácido araquidônico inteira. Quando eu paro a produção de ácido araquidônico, desculpa, eu paro toda a cascata inflamatória. Sem ácido araquidônico, eu não tenho substrato para lipoxigenase produzir leucotrienos, e eu não tenho substrato para a COX-2 produzir prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. Essas substâncias desaparecem do ambiente inflamatório. Então, inibir a fosfolipase A2 é uma ação altamente anti-inflamatória, porque aí eu não tenho ácido araquidônico, eu barro toda a produção dessas substâncias inflamatórias. Sejam os leucotrienos, importantes para a inflamação no pulmão, seja a prostaglandina e prostaciclina, importante para a inflamação crônica em todos os tecidos. Agora, se eu não paro a fosfolipase A2, eu vou ter ácido araquidônico. Então, o que me resta agora, se eu tenho ácido araquidônico na célula, é bloquear a COX. Porque com a COX bloqueada, mesmo que tenha ácido araquidônico na célula, prostaglandinas e prostaciclinas não serão produzidas. E sem elas, a vasodilatação não vai se manter, a vasodilatação vai regredir. Tem inflamação crônica. Certinho, gente? Vocês acabam de indicar para mim o mecanismo de ação das duas principais classes de fármacos anti-inflamatórios. Eu vou colocar aqui para vocês. Os famosos anti-inflamatórios esteroidais são inibidores de fosfolipase A2. Por isso que eles são anti-inflamatórios tão poderosos. Vocês vão vê-los na próxima aula. Dexametasona, betametasona, prednisona, todos esses anti-inflamatórios que são esteroidais, eles são inibidores de fosfolipase A2. Hoje nós vamos ver anti-inflamatórios menos potentes, porque são bloqueadores apenas da COX-2. Quem são os bloqueadores da COX-2? Eu chamo eles de anti-inflamatórios não esteroidais. Vocês concordam comigo que um anti-inflamatório não esteroidal, que bloqueia COX-2, é menos potente que um esteroidal que bloqueia fosfolipase A2? Quem entende o que eu estou falando? Por que esse aqui é menos potente que o que bloqueia fosfolipase A2? Porque ele para bem antes. Porque ele não vai. Exato, porque ele para o início da cascata, né, o anti-inflamatório esteroidal. Então, quando eu uso uma Dexa, uma Beta, vocês viram agora com a Covid-19, né, uma doença inflamatória muito grave. A dexametasona, que é um anti-inflamatório esteroidal, se mostrou útil em pacientes graves, né? A mortalidade diminuiu. Então, morriam 60 e tantas pessoas, quase 70 pessoas, quando não usavam. E quando passaram a usar, o estudo viu que o número de mortos caiu pela metade, para 30. Então, é um fármaco anti-inflamatório esteroidal, um bloqueador de fosfolipase A2. Já bloquear ciclooxigenase 2 também tem ação anti-inflamatória, claro, porque para a produção de prostaglandinas e prostaciclinas. Só que a produção de leucotrienos, por exemplo, continua, né? A lipoxigenase não está inibida.
Se eu estou bloqueando o COX, é porque a fosfolipase continua produzindo ácido araquidônico. A COX não vai conseguir usá-lo, porque ela está bloqueada, mas a lipoxigenase está livre. Ela vai pegar o ácido araquidônico e os leucotrienos, que também são substâncias pró-inflamatórias. Então, um braço da inflamação continua quando eu bloqueio só COX. Quando eu bloqueio a fosfolipase A2, eu paro a inflamação como um todo, né? Eu paro toda a cascata. Mas bloquear apenas a COX, embora seja um efeito anti-inflamatório menos potente, é um efeito anti-inflamatório significativo. Quem são as moléculas que são as mais populares, tá, gente? Não são as únicas que estão permitidas no Brasil. As mais populares. Nós temos o ácido salicílico, um bloqueador de COX, ibuprofeno, um bloqueador de COX, indometacina, diclofenaco, meloxicam, celecoxib e nimesulida. Eu coloquei dentro de uma nuvem aqui, dipirona e paracetamol, e eu já vou falar diretamente deles, tá? Dipirona e paracetamol são talvez dois dos fármacos mais populares no Brasil. Na teoria, gente, eles são bloqueadores de COX. Aí eu pergunto para vocês, se eles são bloqueadores de COX, eles seriam anti-inflamatórios, certo? Seriam, mas não são considerados anti-inflamatórios. Por quê? Porque eles bloqueiam COX? Bloqueiam. Só que eles bloqueiam COX de uma forma muito fraca. Tanto dipirona como paracetamol são fraquíssimos bloqueadores de COX-2. Por isso, gente, eles não têm propriedades, não possuem propriedades anti-inflamatórias. Tá? Eu não devo tomar nem dipirona e nem paracetamol com finalidade anti-inflamatória, porque apesar de serem bloqueadores de COX, eles são bloqueadores muito fracos, tá? Então são fracos inibidores de COX-2. Por isso, sem efeito anti-inflamatório significativo. Estou falando de quem aqui, gente? Apenas da dipirona e do paracetamol. Estão em rosa ali. Vou botar em rosa também, para vocês não confundirem. Tá, então, dipirona e paracetamol, não tem rosa não, é roxo. São fracos inibidores de COX-2 e, por isso, sem efeito anti-inflamatório significativo. Para que eu uso, então, dipirona e paracetamol, gente? Para dores leves? Analgésicos, tá? Lá na nossa aula de dor, de farmacologia da dor, nós vamos voltar neles. Então, dipirona e paracetamol devem ser usados apenas com finalidade analgésica, ok? Então, eles diminuem a dor, mas não têm efeito anti-inflamatório significativo. Então, muita gente, tá, gente? Muita gente usa dipirona e paracetamol buscando efeito anti-inflamatório. É um grande erro, tá? Muita gente acha que dipirona e paracetamol são anti-inflamatórios. Então, tá com inflamação na garganta? Paracetamol. Tá com inflamação de garganta? Dipirona. E aí a pessoa fica enganada, porque os analgésicos têm esse efeito enganador. Por quê? Porque eles são poderosos analgésicos, então a dor vai desaparecer. Aquele desconforto na garganta some. Mas eles estão tratando a inflamação de alguma forma? Não. Eles têm uma percepção de melhora porque a dor desapareceu, mas o processo inflamatório segue tal como antes, porque eles não são capazes de interferir no processo inflamatório. Então, para tratar uma inflamação, eu preciso de um anti-inflamatório. Nesse caso aqui, um anti-inflamatório não esteroidal, que é a primeira classe que a gente está estudando. Como eu disse para vocês, eu citei aqui apenas os mais populares, mas, por exemplo, no grupo do acetil salicílico, além dele, tem o salicilato de sódio. No grupo do ibuprofeno, além do ibuprofeno, tem, por exemplo, o naproxeno.
O flubiprofeno, tem outros profenos, tá? O ibuprofeno também é apenas o mais popular, né, no Brasil. A indometacina é a única da classe dela. O diclofenaco, ainda tem o aceclofenaco, mas o diclofenaco é muito mais popular, né? O medicamento de referência do diclofenaco é o cataflam, muito comum na infância, né? Cataflam gotas, as pessoas fazem, tem o cataflam spray também para machucados tópicos, tem cataflam pomada. O cataflam, o diclofenaco, né, é um fármaco que existe no mercado em várias formas farmacêuticas diferentes, é um dos mais diversificados. Você acha cataflam comprimido, cataflam solução oral, cataflam spray, cataflam pomada, então é um fármaco com muitas formas farmacêuticas. O meloxicam também tem outros derivados, o tenoxicam, o piroxicam. Então, o meloxicam é apenas o mais popular, eu acho que é o mais barato dos três, piroxicam e meloxicam, peroxicam e qual que é o outro que eu falei? Tenoxicam. Celecoxib é o primeiro de uma classe de fármacos anti-inflamatórios também. Eles costumam ser bem mais caros, os coxibes. Todos têm essa terminação, coxibes. Então, tem o celecoxib, tem o heterocoxib, e alguns outros que acabaram sendo retirados do mercado. Hoje nós temos basicamente o celecoxib e o heterocoxib. Esses são os anti-inflamatórios não esteroidais. Algumas particularidades sobre essa classe de fármacos, tá? Eles não têm unidade química. O que significa isso? Significa que se você vier aqui, ó, e olhar a estrutura do ibuprofeno, e depois vocês compararem com a do diclofenaco, dois anti-inflamatórios esteroidais muito populares, vocês vão ver que eles não se parecem. Se você comparar com o piroxicam, ele também não se parece nem com o diclofenaco e nem com o ibuprofeno. Tá? Isso significa que é uma classe farmacológica que não tem unidade química, né? O ibuprofeno é um derivado do ácido propiônico. O diclofenaco é um derivado do ácido acético. Os oxicans, né, são derivados do ácido indólico. São normalmente fármacos ácidos, mas com estruturas químicas, ó, bastante distintas. Então, não é uma classe que você olha e você vê uma unidade química. Todas as estruturas farmacológicas são parecidas. Não é o caso dos anti-inflamatórios não esteroidais. Eles não são parecidos, tá? E são todos bloqueadores de COX-2. E você vai me perguntar, professor, tem um mais potente que o outro? Não. Essa é uma informação muito importante. Os estudos não mostram diferença de potência. Tá? Não tem nenhum estudo dizendo que o diclofenaco é mais anti-inflamatório que o ibuprofeno, ou que o ibuprofeno é mais anti-inflamatório que o meloxicam, ou que o meloxicam é mais anti-inflamatório que a nimesulida. Tá? Não há essa diferença de potência. Esses fármacos anti-inflamatórios não esteroidais têm potências semelhantes. No que eles diferem? Eles diferem em toxicidade, então, e também em preço. Então, a minha escolha do anti-inflamatório não esteroidal, para mim, ela vai ter que levar em conta o preço, porque eles têm preços diferentes, e ele também vai ter que levar em conta toxicidade, tá? Reações adversas medicamentosas. Vocês vão ver que um grupo aqui promove reações adversas medicamentosas mais intensas que outro. Aí você deve estar pensando assim, deve ter um melhor, né? Um que promove menos reações adversas. Gente, os anti-inflamatórios não esteroidais são fármacos perigosos, com reações adversas muito comuns, e que, nesse caso dessa classe, o que eu vou apresentar para vocês não é a escolha do melhor. Aqui a gente não tem o melhor, aqui a gente tem o menos ruim. Tá? Quando tudo é ruim, quando todos podem me fazer mal, e aí eu tenho que escolher entre esses quem pode me fazer menos mal.
Então, cuidado, todos os anti-inflamatórios não esteroidais oferecem risco. Aí você deve estar se perguntando, mas que estranho, né? Oferecem risco, mas são medicamentos do quê? Você precisa de receita para comprar isso aqui? Receita dupla, aquelas receitas coloridas. O farmacêutico é criterioso na hora de te vender isso na farmácia, te faz muitas perguntas, ou você compra isso aqui como se fosse bala? Compra normal. Compra normal, né? Compra normal. Então, se você chega numa farmácia, você vai comprar esses medicamentos com muita facilidade. Então, qual é o problema, gente, de adquirir esses medicamentos com tanta facilidade? É que para nossa população leiga, incluindo vocês, né, até essa disciplina, para a população leiga, o fato de comprar uma medicação sem nenhum tipo de restrição, muitas vezes até exposta ali no balcão, né, igual como se fossem chocolates ou doces, passa para a nossa população que esses medicamentos são muito seguros e que elas não têm que ter grandes preocupações com ele. A nossa população fica muito preocupada se vem uma tarja preta. E ela pensa, opa, essa tarja preta aqui me assusta. Se essa tarja preta está aqui, é porque eu não tenho que tomar cuidado com isso aqui. Com esses medicamentos, as pessoas não têm essa preocupação, gente. Então, por exemplo, ela está gotejando ali de pirona numa colher, aí esguinchou um tanto, ela perdeu a conta, ela não se importa. Ela toma do mesmo jeito. Né? Se estava escrito ali 30 gotas, a dor de cabeça está muito forte, ela põe 60, por conta própria, porque ela quer logo um efeito rápido. Por que as pessoas fazem isso com esse grupo de medicamentos? Porque elas adquirem eles de forma livre e elas entendem que eles são medicamentos inofensivos. Não são, tá? Então vocês vão ver que eles estão longe de serem inofensivos. Então, vamos entender por quê? Alguém sabe quais males esses medicamentos podem me provocar? Aqui está perguntando do tramadol aí, tá? O tramadol é de outra classe. Então, ele é um analgésico opioide, ele precisa de receita. Esses aqui são anti-inflamatórios não esteroidais, eles são medicamentos de venda livre, porque por um motivo que eu, professor de farmacologia, discordo completamente, eles são de venda livre, porque são considerados medicamentos que oferecem menos risco à população. E eu considero que eles oferecem muito risco à população, especialmente à nossa população, na nossa região, por conta de um problema que só nós temos aqui no Brasil. Vocês vão ver ao final dessa aula, talvez vão concordar comigo, que esses medicamentos aqui, gente, na nossa região especialmente, nem de venda livre deveriam ser. Tá? Eles deveriam também ser medicamentos vendidos só mediante prescrição, e o controle dessa venda deveria ser muito mais rigoroso. Até porque todo mundo tem esses medicamentos aqui em casa e sabe muito do uso irracional deles. Para a gente entender por que esses medicamentos, por que a escolha desses medicamentos é a escolha do menos ruim, a primeira coisa que eu já deixei claro para vocês é que dipirona e paracetamol a gente descarta quando a finalidade é efeito anti-inflamatório. Se eu busco efeito anti-inflamatório, eu não vou usar esses dois medicamentos, esses dois fármacos, nem paracetamol nem dipirona. Por quê? Porque são, embora bloqueiem COX, teoricamente seriam então anti-inflamatórios, mas não são, porque eles são muito fracos inibidores da COX-2. Por isso o efeito anti-inflamatório deles é insignificante. Eu só uso dipirona e paracetamol com finalidades analgésicas. E aí o efeito analgésico deles nada tem a ver com bloqueio de COX. Por isso que eles são analgésicos e não são anti-inflamatórios. O segundo fármaco que eu quero comentar com vocês é talvez o mais popular do Brasil, a nimesulida. Vou comentar ele junto com os demais. Repararam que eu marquei aqui em amarelo a nimesulida, celecoxib, meloxicam e diclofenaco, e marquei em laranja a indometacina, o ibuprofeno acetilsalicílico. E escrevi em laranja COX-1 e COX-2. Vocês devem estar se perguntando, professor, você falou só em COX-2?
COX-2 inflamatória, que pega o ácido araquidônico e produz prostaglandinas e prostaciclinas, e por isso gera inflamação crônica. Quem é essa COX-1? Olha como no uso do medicamento, nós já falamos isso nas outras aulas, eu sempre tenho um lado A e um lado B, né? Eu sempre tenho um efeito positivo e também sempre tenho um efeito negativo. E por isso o uso da medicação deve levar em conta essa avaliação de custo-benefício, essa avaliação de eficiência, porque às vezes eu posso estar tendo mais malefícios do que benefícios tomando o medicamento. Quando eu faço uso dele de forma irracional, isso é certo. Eu estou tendo mais malefícios do que benefícios. É irracional, né, gente? Adotar qualquer postura em que você tenha mais prejuízos do que benefícios ao adotá-la. Então, usar medicamentos de forma irracional é um exemplo desses, em que você tem mais malefícios do que benefícios. Qual é o problema, né, professor? Você está tanto falando sobre isso. É porque nosso corpo não tem apenas a COX-2. A COX-2, gente, ela é inflamatória. Está escrito aqui, ó, COX-2, inflamatória. Essa COX-2, ela é inflamatória porque a COX-2 é uma enzima que só é produzida em célula inflamada. Então, nas células dos nossos demais tecidos que não estão inflamados, a quantidade de COX-2 é mínima. Mínima. Então, qual tecido do seu corpo agora que está repleto de COX-2? As células de tecidos que estiverem inflamados no seu corpo nesse momento. Se você não tiver no seu corpo nesse momento nenhum ponto inflamatório, eu posso dizer que nenhum tecido do seu corpo tem uma quantidade significativa de COX-2 agora, porque você está sem inflamação. Agora, se você bate sua canela num móvel aí da sua casa, numa mesinha de centro, gera uma lesão e inicia-se o processo inflamatório, as células desse local lesionado, elas vão se encher de COX-2. E a COX-2 vai começar a pegar ácido araquidônico e produzir prostaglandinas e prostaciclinas, promovendo inflamação crônica. Então, a COX-2 é uma enzima que só é produzida nos tecidos inflamados. Diferentemente dela, nós temos uma outra enzima, irmã da COX-2, que não, por acaso, é chamada também de ciclooxigenase, só que ciclooxigenase o quê? 1. Qual que é a diferença da 1 para 2? A ciclooxigenase 1 é uma enzima produzida constantemente pelos nossos tecidos, a gente chama ela de constitutiva, enquanto que a ciclooxigenase 2 a gente chama de inflamatória. Qual é a diferença entre a COX-2 e constitutiva? Significa que a COX-1 é produzida o tempo todo no nosso corpo, que a COX-2 ela é inflamatória, ela só é produzida nos tecidos inflamados. Ela não é uma enzima presente nos tecidos que não estão inflamados. E a COX-1 é constitutiva. Constitutiva onde, gente? Quais tecidos? Aí qual é o problema, tá? Que eu quero discutir com vocês. É que o meu sonho é que eu tivesse anti-inflamatórios não esteroidais que bloqueassem a COX-2, não é? Porque não é ela que promove a produção de substâncias inflamatórias, PGE e PGI, então é ela que eu quero bloquear. Infelizmente, gente, não existe no mercado um anti-inflamatório bloqueador apenas da COX-2. Todos os anti-inflamatórios existentes no mercado, não esteroidais, bloqueiam também a enzima COX-1. Bloqueiam tanto a COX-2 quanto a COX-1. Qual é a consequência, gente, de eu bloquear essa COX-1? Para a gente entender isso, a gente tem que entender onde nós temos COX-1 no corpo. Olha o que acontece. No nosso estômago, nós temos um ambiente ácido, porque a secreção estomacal é altamente ácida, um pH próximo de 1. No nosso estômago, nós temos a enzima COX-1. O que a COX-1 faz no estômago? Ela também usa AA. AA é ácido araquidônico. A COX-1 também usa o ácido araquidônico para produzir uma prostaglandina. Só que no estômago, essa prostaglandina produzida pela COX-1, ela ajuda a produzir um muco alcalino que reveste a parede do estômago. Tá certo? Então, a COX-1 no estômago
ela ajuda a produzir o muco que protege a parede estomacal contra o ácido. Então, a COX-1 no estômago é constitutiva, ou seja, ela é uma enzima que está sempre presente nas células estomacais. E o que essa COX-1 faz nas células estomacais? Ela transforma ácido araquidônico numa prostaglandina, numa PGE, que vai ajudar a produzir o muco alcalino. Esse muco alcalino protege a parede do estômago. Qual outro lugar do corpo que eu tenho COX-1 produzida constantemente, constitutivamente, né, que não é uma COX inflamatória, a inflamatória é a COX-2. COX-1 nas plaquetas, gente, ela transforma ácido araquidônico em tramboxanos. Lembra que eu falei que o tramboxano ativa plaquetas e promove coagulação sanguínea. Então, ajuda a bloquear sangramentos, né, a estancar sangramentos. Porque as plaquetas ativadas se associam à fibrina e formam um trombo. E o trombo estanca sangramento. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo que tinha sido rompido. Nesse ponto rompido, eu formei um trombo de plaquetas e fibrina. Quem ativou as plaquetas, né? As plaquetas se ativaram graças a COX-1, que transformou o ácido araquidônico em tramboxano, e o tramboxano é um ativador de plaquetas. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: eu acabei de dizer para vocês que os anti-inflamatórios não esteroidais, que o meu sonho era ter um anti-inflamatório não esteroidal que bloqueasse apenas a COX-2, que é a ciclooxigenase produzida nos tecidos inflamados apenas. Mas eu disse para vocês que todos os anti-inflamatórios que existem também bloqueiam a COX-1. Ou seja, quando eu tomo um anti-inflamatório não esteroidal, além de bloquear a COX-2 lá no tecido inflamado e ter efeito farmacológico anti-inflamatório, eles vão vir aqui no meu estômago e vão bloquear a COX-1 do estômago. E também vão vir nas minhas plaquetas e bloquear a COX-1 das minhas plaquetas. Eu quero que vocês pensem qual é a consequência disso para o indivíduo. Primeiro, para o estômago. Qual é a consequência de eu fazer uso de um anti-inflamatório não esteroidal e, infelizmente, não bloqueia apenas a minha COX-2, ele também bloqueia a minha COX-1 no estômago, que é muito parecida com a COX-2. Qual é a consequência, gente? Não estimular a produção de muco. Paredes do estômago. Se a COX-1 do estômago ficar bloqueada, eu paro de produzir a PGE, que estimula o muco alcalino, então eu paro de produzir o muco. Qual é a consequência de parar de produzir o muco alcalino no estômago? Não tem a proteção da parede do estômago. Então vamos lá, ó. O bloqueio de COX-1 no estômago inibe a produção de muco, levando à ocorrência de gastrite. Concorda comigo, gente, que se eu paro de produzir muco, a parede do meu estômago vai ficar exposta ao ácido gástrico. E ao ficar exposta ao ácido gástrico, ela vai sofrer uma queimadura ácida. E ao sofrer uma queimadura ácida, a parede do meu estômago vai inflamar. O quadro inflamatório na parede do meu estômago se chama gastrite. E se essa lesão ficar mais profunda, ela vai virar uma úlcera. Eu posso danificar a parede do meu estômago de forma tão intensa, tão profunda, a ponto de ter hemorragias gástricas? Sim. Eu posso bloquear a produção de muco na parede do estômago e o ataque ácido fica tão intenso que eu posso ter hemorragias gástricas. Posso gerar úlceras na parede do meu estômago, feridas profundas. Então, gente, essa é talvez a reação adversa medicamentosa mais comum associada ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Quais deles? Todos eles. Todos eles, se usados por longos períodos, vão promover isso. Eu quero sempre que vocês se lembrem da questão idiosincrática, da resposta pessoal, individual de cada pessoa aos medicamentos. Na experiência clínica de vocês verão pessoas dizendo assim: basta eu tomar um dia
no dia seguinte eu já estou com queimação. Então, tem pessoas que esse bloqueio de COX-1 é massivo. A produção de muco fica totalmente prejudicada e no dia seguinte a pessoa já tem queimação e desenvolve hemorragia gástrica, ulcerações muito rapidamente. Outros indivíduos vocês vão ver dizendo que não, eu tomo 10 dias, não sinto nada. São indivíduos que têm uma resistência, né? O bloqueio a COX-1 deles é menor. Mas na imensa maioria da população, o uso de anti-inflamatórios esteroidais vai levar ao desenvolvimento de gastrites, especialmente por períodos prolongados. Se vocês olharem na bula desse medicamento, vai estar escrito assim: usar pelo menor tempo possível, na menor dose possível. Por que pelo menor tempo possível? Sumiu, a inflamação começou a desaparecer, para. A dose, uma dose mais baixa, dê preferência para uma dose mais baixa, se ela for efetiva para você. Por quê? Para você evitar esses efeitos sobre o estômago. Por isso, gente, como é que vocês... agora eu quero colocar uma questão. Eu preciso tomar anti-inflamatório não esteroidal. Eu estou com uma inflamação importante e preciso de anti-inflamatório não esteroidal durante um determinado período. Eu sei que isso vai bloquear a COX-1 do estômago. Vai tratar a minha inflamação? Vai, mas eu também sei que vai bloquear a COX-1 do meu estômago, vai prejudicar a produção de muco alcalino e eu vou ter uma gastrite. Como evitar, gente? Se o paciente precisa tomar o anti-inflamatório não esteroidal. Ele pode estar associando com omeprazol, por exemplo? Sim. Então, muitas vezes, gente, a prescrição racional desses anti-inflamatórios envolve uma associação. Então, você faz uma associação de anti-inflamatório não esteroidal e um bloqueador da produção do ácido gástrico. Os melhores exemplos, né, os mais comuns, são ranitidina e omeprazol, ou os prazóis, no geral. O que eu quero que vocês entendam, é muito racional, e inclusive muitas vezes o farmacêutico faz, às vezes o prescritor prescreve só o anti-inflamatório. 10 dias de ibuprofeno, por exemplo, 400 miligramas. Quando isso chega na farmácia, é obrigação do farmacêutico chegar para você e falar, olha, 10 dias de ibuprofeno, 400 miligramas, você vai sentir queimação. Então, você tem, durante esses 10 dias, você vai tomar em jejum de manhã o omeprazol. Ou vai tomar um comprimido de ranitidina de 150 por dia. Por que isso? Porque durante esse período, o farmacêutico sabe que a sua parede mucosa do estômago vai ficar fragilizada. Então, o que ele está fazendo? Ele está reduzindo a produção de ácido gástrico. Então, você para a produção de ácido gástrico para minimizar o dano à parede do seu estômago. Então, muitos prescritores já sabem disso. Então, não é nada incomum você já sair do consultório do prescritor, seja ele um odontólogo, um médico, com a prescrição de um anti-inflamatório não esteroidal, associado já a ranitidina ou a um prazol. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, a um dos prazóis. Tá certo? Por quê? Porque eu sei que isso aqui vai acontecer. Que a produção de muco vai ficar prejudicada, porque o anti-inflamatório não esteroidal bloqueia tanto a COX-2, lá no tecido inflamado, mas também bloqueia a COX-1. Então, pensa um dentista que vai tratar uma pessoa com inflamação na gengiva. Ele prescreve ali 10 dias de anti-inflamatório. Ele sabe que a inflamação na gengiva vai ser tratada, porque esse anti-inflamatório vai bloquear a COX-2 lá na gengiva. Só que ele também sabe que ele vai vir no estômago e bloquear a COX-1. Tá bom? E gerar esses problemas gástricos. Então, tá vendo como na farmacologia, muitas vezes muitas vezes a farmacologia é um cobertor curto, né, que eu cubro a cabeça e descubro os pés. Então, você está lá tratando sua inflamação com sucesso, mas está gerando um outro problema no seu estômago. Então, usar anti-inflamatórios de modo racional, no que se refere à proteção do seu estômago, é usá-los no menor tempo possível, na menor dose possível e com a associação a um protetor gástrico, ou seja, um medicamento que bloqueia a produção do ácido gástrico apenas durante a vigência do tratamento com anti-inflamatório. Então, se são 10 dias de anti-inflamatório,
10 dias de ranitidina ou de omeprazol. Parei o anti-inflamatório, paro a ranitidina e paro o omeprazol, tá? Então é apenas associar. Beleza? Vamos agora para a parte mais importante dessa aula, e que é o motivo pelo qual eu acho que esses medicamentos, os anti-inflamatórios não esteroidais, não deveriam ser medicamentos de venda livre no Brasil, especialmente na nossa região. Por quê? Onde mais eu tenho COX-2, gente? COX-1, desculpa. Eu tenho COX-1 também nas minhas plaquetas, certo? E a COX-1, na plaqueta, ela transforma o ácido araquidônico em tromboxanos e ativa as plaquetas. Quando ativa as plaquetas, eu formo trombos. Você pode estar pensando, professor, isso é bom, né? Porque ao formar trombos, eu estanco sangramentos. Ok, isso é ótimo. Ao formar os trombos, ao ativar as plaquetas, eu consigo coagular o meu sangue em pontos onde o meu vaso sanguíneo está lesionado, né? Onde estava havendo uma hemorragia. Infelizmente, quando eu tomo os anti-inflamatórios não esteroidais, eu bloqueio a COX-2 aqui, do tecido inflamado, paro de produzir prostaglandinas e prostaciclinas. Ótimo, interrompo a inflamação. Mas quando eu tomo qualquer um desses aqui, eu também bloqueio a COX-1 das plaquetas. Qual vai ser a consequência? Gente, quem sabe me dizer? Vocês acertaram para o estômago. Vamos acertar aí para a plaqueta também. Qual é a consequência de eu bloquear a COX-1 nas plaquetas? E não vai cessar, tipo, uma hemorragia. Não vai cessar. Não vai produzir o coágulo. E não vai fazer o resto todo da cicatrização. Tá, vamos lá. Só muda esse termo aí, tá? Não usa o termo coágulo para essa estrutura, não. Essa estrutura de fibrina e plaquetas que obstrui a hemorragia, né? Que cessa a hemorragia, essa estrutura eu vou chamar de trombo, tá? Então a estrutura formada por plaquetas mais fibrina leva o nome de trombo. Então a COX-1, ela ajuda a formar o trombo, ela ajuda a estancar hemorragias. Então, gente, o que eu queria que vocês me respondessem, que quando eu bloqueio a COX-1 nas plaquetas, eu estou interrompendo qual processo? O que eu vou deixar de formar? A colega falou dos coágulos, né? Não, eu vou deixar de formar os trombos, tá correto, mas é só o termo que é melhor ajustar. Eu vou deixar de formar os trombos. Então, o bloqueio da COX-1 nas plaquetas inibe a formação de trombos. Gente, inibir a formação de trombos pode me deixar suscetível a ter qual problema? Hemorragia. Exato, aumentando as chances de ocorrer hemorragias. Então, gente, hemorragias são perigosas, né, porque levam à perda de sangue, e a perda de sangue pode levar a anemias. Mas dependendo do quadro hemorrágico, eu posso vir a morrer. Por que eu acho que o uso desses medicamentos e anti-inflamatórios não esteroidais, vocês concordam comigo que eles atrapalham a ativação das plaquetas? Né? Porque eles bloqueiam COX-1, aí eu não produzo tromboxano, a plaqueta não ativa. Então eles atrapalham a ativação das plaquetas porque eles bloqueiam a COX-1. Por que eu acho que esses medicamentos são fatais e matam muita gente no nosso Brasil aí anualmente? Porque o Brasil, especificamente, no Brasil, nós temos uma doença de caráter hemorrágico. Uma doença em que o número de plaquetas na nossa circulação sanguínea cai drasticamente. Então, nessa doença, quando temos essa doença, e ela tem surtos no Brasil todos os anos, na estação chuvosa, vocês já sabem que eu estou falando da dengue, na ocorrência dos surtos de dengue, os indivíduos acometidos com dengue, eles têm um número de plaquetas reduzido. Pensa o seguinte, esse indivíduo ele já não está conseguindo formar trombos, porque ele quase não tem mais plaquetas, então ele tem chances de ter quadros hemorrágicos graves. Para piorar tudo nesse indivíduo, você ainda toma um anti-inflamatório não esteroidal. As poucas plaquetas que sobraram nessa pessoa agora não vão se ativar
porque a COX-1 está inibida nas plaquetas. Então, gente, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem agravar os quadros de dengue, inclusive levar à ocorrência de dengue hemorrágica. Por isso são medicações proibidas, totalmente proibidas nos quadros de dengue, justamente porque eles podem levar à ocorrência da dengue hemorrágica. Então, Professor, Oi. mas no caso de uma pessoa que sofreu um AVC, não, a formação do trombo para ela já seria pior, né? Vamos chegar lá. Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui da dengue, vou falar dessa questão da profilaxia de trombos. Então, o bloqueio de COX-1 nas plaquetas, ele inibe a formação de trombos, aumentando as chances de ocorrer hemorragias. Então, o uso dos AINES em pacientes com dengue aumenta e muito, tá, gente? O risco da ocorrência de dengue hemorrágica, que é uma doença fatal, tá? Muitas vezes a dengue hemorrágica pode levar à morte, mesmo porque o tratamento dela não é fácil, tá? Você precisa usar um concentrado de plaquetas, que nem sempre você vai encontrar com facilidade no SUS, só nas principais cidades é que você vai encontrar esse concentrado. Então, quem mora no interior pode demorar a chegar na cidade grande, receber esse concentrado, pode acabar vindo a óbito. Então, para a gente finalizar o nosso raciocínio, gente, você pode estar pensando assim, professor, mas as pessoas usam isso aqui quando estão com dengue? Gente, esses medicamentos, eles têm triplo efeito farmacológico, né? Concorda comigo que a gente toma eles porque eles são anti-inflamatórios. Ao diminuir a inflamação, eles também diminuem a dor, então eles são analgésicos. Eles também diminuem a febre, eles são antitérmicos. E essas medicações são medicações que todos nós temos em casa. Eu consigo afirmar isso mesmo sem conhecê-los, conhecer a casa de vocês. Eu sei que todo mundo aí, se eu pegar a caixinha de remédios, tem um desses medicamentos aí em casa. E quando é que vocês vão fazer o uso deles? A gente usa quando está com mal-estar, com uma dor no corpo, com uma febrinha, quando a gente está com alguma inflamação. Mas muitas vezes esse mal-estar já é um primeiro sintoma de dengue, porque a dengue ela já não mostra de cara que ela é dengue. Muitas vezes ela começa com um mal-estar, uma dor no corpo, uma febrinha, você vai tomar o quê? O medicamento que você tem em casa para tratar isso, que é o anti-inflamatório não esteroidal. E nisso você está bloqueando as suas plaquetas. Então você está ajudando a dengue a destruir as suas plaquetas, né? Acabar com a capacidade de coagulação sanguínea. Você pode acabar vindo a ter um quadro grave de dengue hemorrágica. Para a gente finalizar, só quero fazer duas considerações com vocês que é muito importante vocês não confundirem. Eu marquei de COX-2 aqui em amarelo e marquei de COX-1 aqui em laranja. Vocês podem estar pensando assim, que esses medicamentos aqui bloqueiam COX-1 e que esses daqui são perfeitos, né? Só bloqueiam COX-2. Não é isso, tá, gente? É porque esses em amarelo, o diclofenaco, o meloxicam, o celecoxib e a nimesulida, eles têm uma preferência de ligação pela COX-2. Então, teoricamente, eles bloqueariam menos a COX-1. Isso é bom ou é ruim, gente? Bloquear mais a COX-2 do que a COX-1 para um anti-inflamatório. É bom. É bom, hein? É bom, é tudo que eu quero, né? Eu quero menos bloqueio de COX-1 no estômago e quero menos bloqueio de COX-1 nas plaquetas. É tudo que eu quero. Inclusive, meu anti-inflamatório ideal seria um que bloqueasse apenas a COX-2, não bloqueasse de forma nenhuma a COX-1 no estômago e nem a COX-1 na plaqueta, porque daí não teria efeito adverso, reação adversa. Então, esses aqui, eles se aproximam de um ideal, porque eles bloqueiam preferencialmente a COX-2 e menos a COX-1. Então, eles são um pouquinho superiores a esses três aqui, ó. Porque eles bloqueiam, gente, a COX-1 tanto quanto a 2, ou até bloqueiam mais a 1 do que a 2. Então, o que acontece? O perfil de efeito adverso deles é intenso. Eles bloqueiam bastante a COX-1 no estômago, gerando gastrite, e bloqueiam bastante a COX-1 na plaqueta, podendo gerar hemorragias. Por isso que eles são medicações com perfil de efeitos adversos, reações adversas mais intensas. Então, na comparação, esses 4 aqui ganham desses 3 primeiros. Porque esses 4, por favor, não pensem que eles são
que eles só bloqueiam a COX-2. Se fosse assim, eles seriam anti-inflamatórios ideais. Esse anti-inflamatório não existe. Eles têm apenas uma preferência pela COX-2. Significa que eles também não bloqueiam a 1? Claro que bloqueiam. Eu, por exemplo, vivo com lesões musculares de esporte e uso sempre meloxicam. E tenho gastrite o tempo todo. Por quê? O meloxicam, apesar de, na teoria, ter uma preferência pela COX-2, em mim, Bruce, ele bloqueia normalmente a COX-1. Porque eu percebo falhas na produção do meu muco, porque eu sinto gastrite o tempo todo, quando eu estou tomando esse meloxicam. E, teoricamente, seria um medicamento que bloquearia preferencialmente a 2. Preferencialmente, tá, gente? Então, ele bloqueia a 1 do mesmo jeito? Bloqueia. Só menos intensamente que esses primeiros aqui, ó, que são poderosos bloqueadores de COX-1. Então, se eu tomar, por exemplo, um ibuprofeno, é fatal que eu vou ter uma gastritezinha, e se eu tomar ele por muito tempo. A produção do muco vai ficar prejudicada e as doenças hemorrágicas, né, pode ter uma propensão para hemorragias. E fica muito perigoso, né, se eu tiver dengue. Tá certo? Para finalizar, eu só quero que vocês risquem da vida de vocês esse medicamento aqui, ó, nimesulida. Ele talvez seja o mais vendido dos anti-inflamatórios não esteroidais no Brasil, porque ele é o mais barato. Mas ele é o mais barato, gente, porque ele é o mais perigoso deles. Além dele ter os efeitos adversos de todo anti-inflamatório esteroidal, ou seja, além dele provocar gastrite, dele poder provocar gastrite, dele poder provocar hemorragias, além desses efeitos adversos que são comuns a todos os anti-inflamatórios não esteroidais, a nimesulida apresenta uma outra reação adversa bastante grave, mas eu não vou falar, vocês vão pesquisar essa reação adversa. Se vocês virem aqui na aula 3, ó, na página 20 e página 30, tem uma atividade, ó, essa é a nimesulida. E aí vocês vão se surpreender ao descobrir que esse anti-inflamatório, que é tão popular no Brasil, só pode ser usado na União Europeia como segunda escolha no tratamento da inflamação, nunca como primeira. E ele ainda nunca foi autorizado no Canadá, na Austrália, nem no Japão, nem nos Estados Unidos. Ele não existe lá. As agências de vigilância sanitária não aceitaram que ele fosse vendido para a população desses países. Dá para ver que não são países pobres, né? São países desenvolvidos. Quero que vocês pesquisem o que acontece com a nimesulida, que ela foi barrada em vários países do mundo, mas infelizmente no Brasil ela é a primeira escolha. Depois de vocês pesquisarem, vocês escrever assim, ó, no Google, toxicidade nimesulida. Vocês vão ler o que vai aparecer sobre ela. Vocês vão verificar e vão escrever aqui qual é o problema. O que a nimesulida pode provocar, além da gastrite, além das doenças, da propensão a hemorragias, que é comum a todos os anti-inflamatórios. O que mais que a nimesulida faz que torna ela tão perigosa? Infelizmente, usada no Brasil de forma tão comum. Depois que vocês fizerem essa pesquisa, vocês vão perceber que vocês vão lá na caixinha de medicamentos de vocês que tem nimesulida e vão descartá-la. Tá? A nimesulida não é um medicamento para ser usado. Eu disse que na farmacologia dos anti-inflamatórios não esteroidais é uma escolha do menos pior, né? Que nenhum deles é seguro, então eu vou escolher o menos pior, que seria um desses três aqui, especialmente um desses dois, tá? Entre diclofenac e meloxicam, reside a escolha do menos pior, porque esse daqui, o celecoxib, ele é caro, ele também pode provocar problemas cardíacos. E a nimesulida, vocês simplesmente vão riscar, se tiver ela em casa, vão jogar embora, vão jogar fora e não compram mais. Tá? A nimesulida é um medicamento perigoso, vocês vão descobrir para qual órgão ele é perigoso. Tá bom? É só fazer essa pesquisa. Toxicidade nimesulida no Google. Alguma dúvida, gente?